Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou advogada, mas estou aqui no momento totalmente dedicada a esse canal para ajudar você que vai passar por uma perícia presencial no INSS, aumentar muito as suas chances de ter o seu benefício de auxílio-doença concedido. Por quê? Porque se você levar o laudo médico perfeito, que especifica bem as suas condições de saúde, você pode sim aumentar e muito as suas chances, pois você vai direcionar o perito a um melhor entendimento. Tudo dentro da lei, o que será falado aqui no canal, qualquer pessoa vai entender, porque eu não vou usar a linguagem jurídica mais complexa, mas aquela que pode chegar a qualquer pessoa. É uma certeza de que você vai ter o seu benefício concedido? Não, mas pela minha prática, pela minha experiência, porque eu já vivi essa dor, ter o laudo médico perfeito pode ajudar e muito a ter o seu benefício concedido. Você quer saber mais sobre esse laudo? Fique aqui no vídeo. Eu pensei muito se eu deveria começar a gravar esses vídeos aqui para o canal. Vocês vão ver que tem uma edição bastante simples, eu não tenho o melhor dos cenários no momento, eu não tenho o melhor dos equipamentos de áudio. Mas eu fiquei pensando aqui, sou advogada, tenho a minha OAB pelo estado de São Paulo, mas no momento não estou advogando, estou totalmente dedicada ao cuidado de um familiar com questões de saúde bastante sérias e que já precisou passar por perícia presencial no INSS. Eu já vivi essa dor que você está vivendo, de estar com problema de saúde e precisando de dinheiro para os seus tratamentos, para os seus medicamentos e a tensão de passar por uma perícia presencial e no final, de repente, ter o seu benefício negado. Eu entendo disso e também entendo de lei previdenciária. Então eu fiquei pensando que nada mais justo, mesmo com a simplicidade do vídeo, passar para vocês todo o conhecimento que esses anos me trouxeram em relação a esse tipo de situação. Tudo dentro da lei, mas numa linguagem simples que qualquer pessoa aqui possa entender. E o laudo médico perfeito, eu tenho absoluta certeza que ajudou bastante no entendimento do perito para a concessão do benefício do meu familiar e depois de outros conhecidos. E eu quero que isso chegue até você. Você pode achar que se o perito é médico, ele tem a obrigação de entender tudo que você está levando. Mas você já parou para pensar que o perito é uma pessoa como qualquer outra? Se você não leva um laudo médico que especifique com clareza qual é a sua situação médica, pode ser que ele, olhando nos exames, não consiga ter essa clareza? Já parou para pensar que você pode não ter o seu benefício concedido por essa razão? Ou talvez, se for concedido, talvez não ser concedido pela quantidade de tempo que você realmente precisa, porque não ficou claro ali nos exames por quanto tempo você precisa ficar afastado? Essa é a importância do laudo médico, direcionar o olhar, direcionar o entendimento do perito. Claro que só o laudo não quer dizer que o perito vai te conceder o benefício, porque ele vai fazer a sua perícia presencial, ele vai ler o laudo, ele vai ler os exames, ele vai te fazer algumas perguntas, ele vai analisar o seu comportamento. O que faz o perito decidir é uma série de coisas. Mas ter um laudo médico, dos médicos que te acompanham, direcionando o entendimento dos seus problemas de saúde e uma previsão de quanto tempo você precisa ficar afastado, com certeza ajuda o entendimento desse perito. Ah, doutora, mas eu não acredito nisso, porque eu levei toda a minha papelada e mesmo assim meu benefício não foi concedido. Pois bem, se você levou toda a papelada recente, levou um laudo, levou exames, esteve presente na perícia, tudo contribuía para que você fosse receber o benefício, o seu benefício foi negado, isso será motivo de vídeos futuros. Podem ocorrer erros dentro do INSS e existem recursos para isso. Mas você tem que entender que antes de chegarmos nessa fase do recurso, nós estamos começando aqui gatinhando, começando pela fase inicial, que é passar pela perícia.
E pode ter certeza que ter um laudo médico que direciona o entendimento do perito é muito importante. Vamos então ao laudo médico perfeito? O laudo médico perfeito começa com o seu nome. Sim, para evitar pessoas maldosas que pegam laudos de terceiros e tentam enganar o INSS. Então, o laudo médico começa com o seu nome, ele pode ter a sua data de nascimento, e aí ele vai dizer que desde a data de tal, não sei qual é a data, a pessoa começou a sentir determinados sintomas, e aí, em consulta e com os exames, o médico descobriu que ele é portador de determinada comorbidade, determinada doença. Vamos supor uma depressão. Depressão essa incapacitante. No caso do laudo aqui que eu tenho de modelo, a pessoa estava com depressão e inclusive com ideações suicidas, o que incapacita totalmente para o trabalho, devendo ficar afastado das suas atividades laborais por no mínimo 4 meses, estando em tratamento com psicólogo, psiquiatra e tomando determinadas medicações, que seriam essas e essas, estando totalmente incapacitado para o trabalho. Você consegue ver aí que o médico disse para quem é o laudo, desde quando começou a comorbidade, que tipo de dificuldade essa pessoa que está tendo, que está impedindo ela de trabalhar, por quanto tempo, no mínimo, ela vai precisar ficar afastada, tomando medicação e fazendo terapia, para depois ser reavaliada, para ver se vai poder voltar a trabalhar ou não. Lembrando que no final desse laudo existe o CID. Todas as doenças, elas fazem parte de uma espécie de catálogo, né, que é o Cadastro Internacional de Doenças. As doenças recebem um número. O perito não é obrigado a ficar procurando esse número, tá? Se o médico quiser colocar no laudo, ajuda bastante. Essa doença, em qualquer lugar do mundo, se uma pessoa tiver com um laudo médico que tenha lá o CID da doença, mesmo que o laudo fora do mundo esteja ali num idioma diferente do português, o médico vai saber de que doença aquela pessoa se trata. Então, pode ser que no laudo esteja lá o CID da depressão, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei aqui. Agora, para pessoas que têm muitas comorbidades, talvez o médico não coloque todos os CIDs e não tem problema. Aí o perito vai analisar ali todo o contexto, vai analisar o laudo, os exames que foram levados, a própria pessoa que está sendo ali periciada presencialmente para poder chegar no seu entendimento. E provavelmente, se for conceder o benefício, vai conceder por aquele período de tempo que o seu médico está sugerindo que você precise. Ah, mas deu os 4 meses, essa pessoa não melhorou. Você vai pedir a prorrogação do benefício baseado no novo laudo, tá? Mas isso é motivo de um outro vídeo. Você consegue entender que tendo o laudo médico perfeito, que também deve conter claramente o nome do médico que deu o laudo, claramente ali no carimbo, a que número ele tem no Conselho Regional de Medicina, que comprova que ele é um médico que está regulamentado, está todo ok com o órgão, tá? E tem uma data que vai mostrar que essa doença ela é recente, ela bate mais ou menos com o prazo, ou pelo menos o agravamento dela, com esse prazo que você está dando entrada no seu pedido de auxílio. Isso facilita ou não o entendimento do perito? Senão ele vai ter que ficar procurando ali nos exames e talvez ele deixe passar essa informação, ou ele não te conceda o benefício, ou ele conceda o benefício por menos tempo do que você precisa. Por quê? Porque talvez não ficou claro para ele qual é a sua real situação. Gente, pode parecer bobo isso que eu vou dizer para vocês, mas eu já vi laudo que o médico esqueceu de assinar. Porque ali chega na consulta, você está com dor, você está preocupado em melhorar a sua situação de saúde e mostra exame e tem orientação sobre qual medicação você vai tomar, sobre que tipo de tratamento você vai fazer. De repente você até pediu para o médico emitir um laudo para você e na pressa o médico não assinou o laudo. Já vi laudo que não tinha o carimbo do médico que mostra ali
no Conselho Regional de Medicina qual é o número dele. Já vi laudo que não dizia com clareza em quanto tempo mais ou menos a pessoa precisava ficar afastada. Então, esses detalhes ficam à mercê do entendimento do perito. E o perito pode não entender, ou pode não conceder, ou, como repetir aqui para você, pode conceder por um período inferior ao que você precisa. Comente aí se você já tem um laudo médico e você correu lá para dar uma olhada se o seu laudo atende esses requisitos. Se não atendeu, o que você pretendeu fazer? Você arriscou ir na sua perícia porque não dava mais tempo de procurar o médico e você foi com o que você tinha e deu tudo certo? Ou você optou por providenciar esse laudo com o seu médico o mais recente possível para poder levar na perícia? Seja ela na presencial, ou seja, quando você vai dar entrada na perícia online, no pedido online, que não tem, a princípio, a análise presencial. Comente aí. Me desculpe a simplicidade do vídeo, nós vamos melhorando aí com o tempo, mas eu acho que o conteúdo pode ter ajudado muito você. O que você achou? Comente aí se eu continuo com os vídeos ou não, tá bom? Porque a minha intenção aqui é que você não passe pelo que muitas pessoas que eu conheci passaram por total desconhecimento Lembrando que eu de algo deixei tão aí no simples. vídeo tudo por escrito do que precisa conter no seu laudo. É só você parar o vídeo e anotar. E se você já tiver uma perícia marcada e não der tempo de você procurar o médico para te dar o laudo, não vá faltar na sua perícia por esse motivo, levando em consideração que o perito analisa várias coisas para conceder ou não o benefício. Se você não tem tempo de providenciar o laudo, mas tem os exames e está precisando passar pela perícia, vá, mas é bom que você entenda a importância do laudo médico. Até os próximos vídeos e espero ter te ajudado.